pública é dentro das 3 esferas da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, tem o poder de aplicar multa, porém, não poderá autoexecutar a mesma, tendo a necessidade de ingressar com a ação judicial para a sua execução. Veja bem, aqui nós temos 2 momentos que devemos definir. O primeiro momento é a aplicação da multa, não precisa, mas no segundo momento, que é a cobrança desta multa, né? Por exemplo, a pessoa é condenada a uma pena de multa lá do artigo 49 do Código Penal, ela não vai ser presa por não pagar multa. O que vai acontecer? Ela será inscrita na dívida ativa, né? Nos termos do artigo 201 da Lei 5.172 de 66, e ela vai sofrer um processo de execução judicial baseado na Lei 6.830 de 80, né? Então, o Poder Judiciário é que vai cobrar esta multa através da execução fiscal. E assim acontece com todas as outras multas. Então, a cobrança da multa não é um ato de autoexecutoriedade, não é um atributo de autoexecutoriedade para as administrações públicas. Para cobrar a multa, a necessidade do ingresso da ação de cobrança na execução fiscal. Na execução fiscal, regulado pela Lei 6.830 de 80, regulada pela lei, depois de escrito na dívida ativa, escrita esta multa na dívida ativa, nos termos do artigo 201 da Lei 5.172 de 66, e depois a execução fiscal. Então, vejam que execução não pode ser com o uso do atributo da autoexecutoriedade por parte da administração pública. Autoexecutoriedade são aqueles casos em que a administração pública pode agir sem anuência do Poder Judiciário, sem ter que ajuizar ação no Poder Judiciário, não é verdade? Então, vejam que os poderes administrativos, né, vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar e de polícia, né, são os instrumentos que a administração pública tem para atingir os seus fins. Alguns poderão ser executados de forma direta, sem a participação do Poder Judiciário, aí caracteriza o atributo da autoexecutoriedade, e outros não, como é o caso da execução fiscal, quando a pessoa não paga um imposto, por exemplo, ou não paga qualquer multa, né, tem que haver o processo de execução fiscal da Lei 6.830 de 1980. 1980, não é verdade? Então, vejo que, tomando por base outro slide, né, para que nós possamos, então, discutir estas questões, discutir as questões do direito, né? Nós temos aí do direito da participação da administração pública. Eu trouxe aqui o prazo para qualquer impugnação ao ato administrativo ou ao poder administrativo, a forma como a administração pública se manifesta perante o administrado. Então, trouxe aí o recurso especial 1.158.353, que regula o decreto 20.910 de 32, estabelece o prazo aí de 5 anos para essa pretensão. Uma vez passados 5 anos, perde aí o administrado o direito à pretensão, portanto, ocorre a prescrição, não é verdade? Então, o poder administrativo, né, ele tem aí a forma de manifestação da administração pública, a forma de administração da administração pública, e poderá ocorrer, então, desta forma. Nós temos aí o poder de polícia, isso é importante, né? O poder de polícia, que é o poder que nós vamos tratar na próxima aula, por ser o mais importante. O poder de polícia demanda aí, na verdade, 4 requisitos que devem ser observados. 4 requisitos que devem ser observados, que é o princípio, o requisito da legislação. Quem legisla? Aí vem aquela pergunta,
as pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, que celebrarão contratos administrativos nos termos do artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, ou por concessão, ou por permissão, ou por autorização, nos termos da Lei 8.987 de 95, Lei 8.987 de 95, a Lei das Concessões, poderão aplicar, por exemplo, pena nos agentes administrativos, poderão aplicar sanções nos agentes administrativos. Vamos verificar, e aí eu sugiro-vos a leitura do recurso especial número 817.534, número 817.534 é o número do recurso especial em que o STJ entendeu que dos 4 requisitos do poder de polícia, cuja definição está no artigo 78 da Lei 5.172 de 66, o Código Tributário Nacional, não é verdade? O primeiro requisito trata-se da legislação da ordem. Quem pode legislar? Será que as pessoas jurídicas de direito público, não, de direito privado, conforme prevê o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, podem legislar na aplicação do poder de polícia? Será que podem legislar? Né? Então, vejam que a ordem de polícia, ordem de controle, ordem de limite, né, aos direitos da sociedade, podem ser legislados pelas pessoas jurídicas de direito privado, do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. O segundo requisito ao poder de polícia, a classificação do poder de polícia, está exatamente no consentimento. O consentimento, não é verdade? Será que as pessoas jurídicas de direito público, direito privado, do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, eles poderão buscar a classificação quanto ao consentimento, necessita do consentimento, eles podem exigir o consentimento, não é verdade? O consentimento dos administrados, o consentimento da sociedade para o exercício pleno do poder de polícia, né? O consentimento, que é uma palavra tão moderna, depois que inserida na Lei 13.709 de 2018, a Lei de Proteção aos Dados, não é verdade? Tudo tem que ter consentimento agora, inclusive o exercício do poder de polícia, né? Independentemente da vontade, logicamente, do administrado, pelo outro atributo, que é o atributo da imperatividade, não é verdade? E também tem o caso da fiscalização. Quem vai fiscalizar esse exercício do poder de polícia? Será que a pessoa jurídica de direito privado, lá do artigo 44, uma daquelas pessoas jurídicas de direito privado, poderá fiscalizar o exercício do poder de polícia? E a quarta classificação, exatamente a que nós já falamos, que é a sanção de polícia. Então, poderá aplicar a sanção às pessoas jurídicas de direito privado, do artigo 44, na verdade, do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, basta uma leitura no recurso especial número 817.534, 817.534, onde o STJ definiu que somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização. Então, vejo que a classificação do poder de polícia se dá com 4 atos, né? O primeiro ato é a legislação, o segundo ato diz respeito ao consentimento, o terceiro ato diz respeito à fiscalização, e o quarto ato é a aplicação da sanção, ou seja, as sanções de polícia, né? A pessoa jurídica de direito privado
pode fiscalizar o lockdown do decreto 8.445, decreto do Estado